Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Se tiver, dá um joinha aí pra mim. Oi, Luciane, a Rê, a Paty, eu vi aqui. Oi, outra Luciane também. Não, é a mesma Luciane. A Lu que saiu e voltou. A Paty, boa noite. Imaginarte, olá, eu acho que é o Fernando, boa noite. Bacana vocês aqui, gente. Vou esperar um pouquinho. Tudo bem, graças a Deus. Que linda, eu também. Graças a Deus, tudo bem. A gente com saúde, a gente, consegue organizar a nossa vida, caminhar adiante. Isso que importa. Ai, Gerson, que legal. Gerson, pede aí para participar online que eu já libero para você. Vamos ver. Será que deu certo? Peraí, Gerson. Ei, deu certo. Primeira vez aqui também, fazendo live junto aqui, uma collab, e a gente fazer dar certo o negócio, né? Que bacana. É isso aí. Kevin, tudo bem, Cris? Boa noite. E aí, Gerson, tudo bem com você, querido? Tudo bem. Você está conseguindo me ouvir legal? Ai, não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Será que tá... Deixa eu ver onde que tiver. Sem som. Então, peraí. Pessoal, vocês ouvem o Gerson? Porque eu não estou ouvindo o Gerson. Para mim tá normal aqui o som, Cris. Vocês estão conseguindo me ouvir? Peraí, Gerson, deixa eu ver o meu. O áudio aqui tá ok. O pessoal tá falando que aqui tá ok, ô Cris. Isso, não, legal. Não, é que eu tava com... O meu som tá bom pra vocês? Tá, é que eu tô te ouvindo normal. Então tá bom, eu vou deixar assim. É que eu estava com o cabo do microfone ali conectado, aí impedia de eu te ouvir, eu tenho que estar com o fone. Bom, hoje a gente vai falar de mamãe, né? Hoje o nosso tema é mãe, e a gente sabe que mãe é mãe, né? A gente não discute, a gente aprendeu a não discutir, né? A gente aprendeu a não discutir, mãe é mãe. O que essa figura tem de tão importante na nossa vida, né? O que ela traz de tão importante para a gente, para a nossa vida toda, até o fim. Ela nos traz ao mundo, mas o que vem dela para nós é até o fim da vida, é para o resto da vida. E de repente, Paula, boa noite, Paula. E de repente essa relação, aí tem aquelas pessoas que têm aquele conflito com a mãe, ou aquela, minha mãe me abandonou, eu odeio minha mãe, não faço questão de conhecer, fiquei sabendo da existência dela, ouvi uma vez, não quero saber mais, eu quero aquela mulher distante, porque ela não teve competência para me criar. Né? Aí tem essas falas, porque a pessoa está muito machucada. Mas a gente também tem que observar porque houve algum motivo dessa mãe não poder criar. Aí vai falar, mas foi por safadeza. Mas se não podia criar, porque pôs no mundo. Suli, olá, boa noite. Só que aquela questão assim, como que a gente vai julgar algo que a gente não sabe? Porque as pessoas tomam decisões de acordo com os recursos que ela tem. As pessoas fazem as coisas da maneira, ou tomam uma decisão, uma atitude, de acordo com aquilo que ela acha que ela deve fazer. Ela está acreditando que ela está fazendo certo, que vai ser melhor para outra pessoa e até mesmo para ela. Né? Então, assim, isso não quer dizer, gente, que vai suavizar a fala de que a mãe sim pode abandonar um filho. Não é isso. Né? O assunto não é esse.
O assunto aqui é a gente observar esse papel da mãe, essa figura materna na vida da gente, independente de quem ela seja, independente de como ela, o que ela tenha feito na vida, como ela tenha vivido. Boa noite, Jurandir. Então, não interessa, né, essa situação. O que a gente vai olhar aqui? A mãe, eu sei que vai ser difícil para algumas pessoas, mas olhar a mãe sem julgamento, sem julgar. Porque eu só vou falar uma coisa para vocês. Mãe, se aqui a gente tiver mães assistindo, mãe, ela só é mãe. Ela não é uma Mulher Maravilha. Ela não é perfeita. Ela não nasceu para ser perfeita. Ela é um ser humano. Ela vai acertar, ela vai errar. E quando ela erra ou ela acerta, ela não está fazendo isso de propósito, ela está sendo má de propósito. Não. Ela está achando que está fazendo bem para você, principalmente para não te ver sofrendo, não te ver chorar. E ela também não sofrer por ver o filho sofrer. Então, assim, mas tem mãe que não tem juízo. Gente, mas aí é uma condição da pessoa, que também não nos cabe julgar. Depende de todo um histórico que ela carrega, de todo um histórico que a fez ser mãe, o que aconteceu na vida dela, como foi tudo isso. E hoje a gente vai abordar sobre isso, porque o papel da mãe, a figura da mãe, está ligado ao sucesso. Então a gente já vai falando logo de cara. A figura da mãe está ligada ao sucesso. Boa noite, Miranda. Então, assim, oi, Helena, boa noite, querida. Se com a mãe não está bem, o sucesso não vem. E não vem mesmo. Eu falo que eu também sou prova disso, né? Porque a gente tem algumas relações, algumas diferenças, e às vezes tem dificuldade de olhar isso com carinho, essa diferença com carinho. Porque olá, Rodrigo, quando a gente é criança, a mãe, nossa, é aquela super mulher. A gente tem aquela imagem da mãe que faz, que cuida. Quando a gente cresce, a gente começa a ter o conhecimento da vida, a gente começa a prestar atenção nas atitudes das pessoas, a gente começa a ver defeito na nossa mãe. Tá? No pai também, mas hoje o nosso assunto aqui é mãe. A gente vê defeitos. A gente não acha que a mãe da gente chora, a gente não achava que a mãe da gente sofria, a gente achava que a mãe da gente não tinha problema nenhum. Né? De tanto que a gente achava que ela era super heroína, muitas vezes a gente nem via a mãe almoçar ou jantar. Era difícil, porque minha mãe, por exemplo, ela servia todo mundo. Ela servia todo mundo, cuidava de todo mundo. Então, assim, era raro quando você via ela sentada com a gente para comer, ou ela acabava comendo depois. Às vezes não dava nem tempo dela sentar e comer junto. Né? Então, assim, a gente não vê essas nuances de renúncias da mãe. Né? Da mãe que, de repente, ela tá lá preparando a comida, preparando tudo, servir todo mundo, de repente ela vai comer aquela comida fria. Ou, de repente, o filho já comeu, o marido já comeu, aí querem comer mais, acabam comendo, às vezes ela acaba ficando sem. A mãe renuncia, né? Ela renuncia. Mas muitas vezes a gente não consegue enxergar essas renúncias. Porque a gente começa a ver a mãe. Quando a gente critica a mãe, é porque a gente está vendo a mãe igualzinho a gente. A gente traz ela no pé de igualdade. E a gente olha para ela cara a cara. E uma coisa, e eu vou falar para vocês do nosso relacionamento com relação à nossa mãe. A mãe aqui em cima e a gente aqui embaixo. Porque a gente é mãe, independente do que ela tenha feito, do que ela tenha sido, do que ela tenha trabalhado, do que ela tenha vivido. Mãe é mãe. Só pelo fato dela ter te trazido a vida. Olá, Flávia, boa noite. Acabou, não tem conversa. Bem ou mal, não interessa como você chegou a esse mundo através dela, mas você chegou, você teve essa oportunidade. Ela permitiu que você viesse. Tá? E o Gerson, nosso querido convidado, psicólogo, terapeuta sistêmico também, né, ele vai compartilhar com a gente essa experiência que a gente teve com relação à mãe, o trabalho que a gente realizou, né, Gerson?
E eu gostaria que você falasse um pouquinho, que você contasse um pouquinho da sua história, como que foi essa relação com a sua mãe e como foi esse processo de cura com ela. Porque, gente, nem tudo está perdido. A gente tem dificuldade com a mãe, mesmo que de repente eu fale assim, eu odeio a minha mãe, eu não gosto da minha mãe me irrita e não sei o que, minha mãe se intromete na minha vida. Mas tudo isso se resolve. É possível resolver. Mas é importante resolver. Tá? Para a sua vida poder caminhar bem. A nossa vida, ela é ligada à vida da mãe, no sentido de quê? Porque a mãe apresenta a gente ao mundo, né? E ela apresenta o mundo para a gente. Então, como que fica tudo isso? Então, vamos lá, Gerson? Conta pra gente, a gente vai batendo papo diante de tudo isso, querido. Passo a palavra para você. Então tá bom, Cris. Tá me ouvindo legal agora, né? Tô. Então tá bom. Então eu queria desejar boa noite para todos, né, que estão aí hoje nos acompanhando nessa live. E já de antemão agradecer a você, Cris, pelo convite, né, para a gente hoje bater um papo, falar um pouco sobre esse assunto, né, que é muito bacana. A gente é um assunto muito complexo de falar. Mas também que é de suma importância falar sobre ele, né? Que é o amor interrompido, né? Então, quando a gente fala sobre esses assuntos que a Cris acabou de trazer, a gente está falando sobre o amor interrompido. Então, para quem não me conhece, eu sou o Gerson Barros, sou psicólogo. A Cris já falou um pouco aí sobre mim. E antes de começar a falar um pouco sobre a minha experiência, eu quero contar um pouco como eu conheci a Cris, né? A Cris, né? O trabalho que a Cris fez comigo, que a gente fez junto, né, Cris? Um trabalho aí, desenvolveu um trabalho com terapia. E assim, eu conheci a Cris através de uma amiga, né, da Helena, que inclusive está aí hoje com a gente, nos acompanhando. Boa noite, Helena, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite ao Kevin, que pediu para dar uma boa noite. Então, assim, eu conheci a Cris através da Helena. Assim, eu estava, quando eu me formei, né, eu estava buscando ferramentas para trabalhar para ajudar os meus pacientes, né, uma ferramenta mais efetiva para ajudar os meus pacientes nas suas questões, né. E aí, há muito tempo eu não tinha contato com a Helena, não tinha comunicação com a Helena. E um belo dia a Helena, eu não me recordo se eu mandei mensagem para a Helena ou se a Helena me mandou uma mensagem no telefone, e a gente começou a conversar, porque a Helena também é uma colega minha de faculdade, né, de uma outra faculdade. E aí a Helena comentou comigo e falou assim: Gerson, olha, tem uma pessoa e tal que você precisa conhecer, e falou da Cris e tal. A Cris trabalha com constelação familiar, você já ouviu falar sobre essa constelação familiar? E aí eu esperei, né, deixei ela contar a história dela, e quando ela terminou de contar, eu falei assim: ô Helena, eu já conheço esse assunto, né, a constelação familiar, e inclusive eu já estava fazendo uma formação em constelação familiar, e tive que parar por conta dessa situação do Covid, né, e a gente precisou parar. E aí eu estava procurando terminar esse curso, né, para poder ajudar meus pacientes, porque com essa doença a gente parou tudo, né? E eu estava meio que perdido. E aí surgiu você, né? E aí a Helena me falou do teu trabalho e tal. E aí eu entrei em contato com a Cris e a gente iniciou um processo, né, de formação. Então eu acabei participando da formação que a Cris oferece, de constelação familiar. Me formei com a Cris, né, com essa abordagem. E aí gostei muito, porque a Cris ela é muito objetiva no tratamento, né, na maneira como a gente aborda o assunto. Gostei muito, falei assim: ó, Cris, vamos aprofundar esse assunto, né, de uma forma pessoal minha, que eu quero levar, algo mais pessoal. Não foi, Cris? Foi isso mesmo. Então a Cris topou. Isso, e a Cris topou, né, fazer aí um aprofundamento comigo. E aí eu trouxe, o assunto que eu trouxe com a Cris foi a minha relação com a minha mãe, que é o assunto de hoje, né? Então, assim, na época em que eu fiz o tratamento com a Cris, eu estava bem complicado na minha carreira. Obrigada, Paty. Elogios aí, né? Tá.
Então, assim, eu estava bem complicado na minha questão profissional, né? Eu estava bem, assim, vamos usar o verbo assim, eu estava bem enrolado, né? Bem travado na minha questão profissional. E os clientes não vinham, não aparecia cliente, e também não estava muito bem em relação ao meu contato familiar, né, com a minha mãe. Pois bem, trabalhamos, iniciamos um tratamento, né, e a Cris me apresentou aí um aprofundamento nessa questão com a minha mãe, e assim, trabalhamos primeiramente a questão da primeira infância, né, Cris? Voltamos lá na primeira infância. Então, só para as pessoas que estão nos ouvindo, para entender que, assim, o assunto que a gente está abordando sobre mãe, né, sobre a relação com a mãe, dificilmente a pessoa que tem dificuldade no relacionamento com a mãe, ela consegue prosperar, ela consegue desenvolver ali, ter sucesso na vida, porque a mãe, na constelação familiar, ela está, como a Cris já falou, está ligada à questão do sucesso. Então aí, nesse momento, eu empaquei, eu falei, Cris, o meu problema é esse, então vamos aprofundar isso aí, né? E aí, a gente foi lá na primeira infância. Então é o seguinte, gente, ó, a primeira infância, só para vocês entenderem, é aquela idade mais ou menos que a gente tem quando tem entre 1 ano de idade, 2 anos de idade, 3 anos de idade, e a gente começa ali só igual uma esponjazinha, só assimilando, né? Ô Cris, quando você quiser me cortar, você corta, tá? Porque eu falo muito. Pode contar, o pessoal precisa saber. Então, assim, na infância da gente, a gente só vai absorvendo, né, algumas informações, crenças limitantes, a gente vai absorvendo algumas questões. E o Bert Hellinger, que é a pessoa que a gente que é o autor, né, que traz aí a abordagem da constelação familiar, nos ensina que esse amor interrompido entre a mãe, ele acontece da seguinte maneira. Eu gosto muito da fala do psicólogo Garriga, que fala o seguinte, o que é um amor interrompido? O amor interrompido entre mãe e filho é quando geralmente acontece, por exemplo, a morte, né? Uma morte, ou o filho perde a mãe por morte, ou esse filho perde a mãe por separação, por viagem, e por uma série de questões. No meu caso, o meu amor interrompido com a minha mãe aconteceu, na verdade aconteceu com os meus pais, né? Não foi só com a minha mãe, porque no meu caso aconteceu com os dois. Foi com o pai, primeiro com o pai, né? Eu perdi o pai entre 4 anos de idade, mais ou menos, né? Nessa idade. Então, essa perda com o pai já me trouxe ali, na infância, uma situação de amor interrompido. E aí, posteriormente, com a mãe, né, com a minha mãe também, mas na questão da separação de convívio, né? Uma vez que quando meu pai veio a falecer, né, que eu precisei foi quando eu saí de casa, fui morar com uma outra família, né, com outro parente, e aí eu precisei fazer essa separação com a minha mãe. Então, essa separação, para as pessoas entenderem, para Bert Hellinger, na nossa abordagem da constelação familiar, representa esse amor interrompido que eu estou falando. Então, esse amor interrompido, ele traz consequências muito graves para a criança. E para mim não foi diferente, porque me trouxe consequências muito graves. Inclusive, eu vou falar de assuntos aqui que muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas nunca ouviram falar sobre mim esse assunto. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada, né, com uma personalidade muito introvertida, muito, né, ligado às minhas questões pessoais, então eu não sou muito de compartilhar, de conversar com as pessoas sobre questões minhas, né? E, infelizmente, na psicologia a gente aprende que esse perfilzinho de pessoa, né, que é o introvertido, também sofre muito. Por que que ele sofre muito? Porque quando ele lida com mudanças, que foi o meu caso, mudanças bruscas, que é o caso de viagem ou de morte de parente, o coitado fica perdido.
E foi o meu caso. Então, eu estou falando isso, Cris, por quê? Porque tem pessoas aqui que vão ouvir a gente que podem pensar assim, mas eu perdi o meu pai, perdi minha mãe, também perdi o meu pai e não tive nada disso que você teve. E o que aconteceu então? Né? Então, para as pessoas entenderem o seguinte, na psicologia a gente aprende que existem, e Jung traz ali, basicamente 2 tipos de personalidades, que é o introvertido e o extrovertido. O introvertido é essa pessoa que eu falei, que é mais na dela, é mais reservada. E o extrovertido é aquele cara que vai pro mundo, que vai para as baladas, que está ali no contato com as pessoas e tal. Não é o meu caso, né? Mas todos nós temos essas 2 personalidades dentro da gente. Tanto o introvertido quanto o extrovertido. Mas aí, no decorrer da nossa vivência, uma ou outra vai se destacar. Então, também é importante as pessoas saberem disso, até para se conhecerem melhor, né? Para as pessoas entenderem o porquê que elas perderam o pai ou perderam a mãe e não passaram o que eu passei. No meu caso, teve muito a ver com a minha questão da minha personalidade também, de ser introvertido, de trazer, de não querer compartilhar, de vivenciar muito essa dor só para mim. Então, o que acontece? Essa mudança minha para outra cidade, né, quando meu pai morreu, eu precisei mudar para outra cidade, me trouxe uma consequência muito grave. Inclusive, Cris, você já ouviu falar em febre psicológica, né? Sim, sim. Só um instantinho, ó. A Lu está perguntando qual a idade que você tinha na ocasião da separação da mãe. Ô Lu, mais ou menos em torno de 4 anos de idade. Não, perdão, essa foi com a morte do meu pai. Com a minha mãe, foi mais ou menos isso de 5 anos, 6 anos também. Então, assim, é uma fase muito complicada para a criança, né? Então, assim, a gente vai falar daqui a pouco lá para frente. Na mentalidade da criança, é difícil a criança processar isso de uma forma sadia. Então, essa pessoa que traz esse tipo de personalidade, que é o introvertido, ele geralmente começa a levar muito para o lado pessoal, né? Então ele começa a pensar, por exemplo, que mamãe não gosta de mim, mamãe me abandonou, mamãe ninguém me quer. Então ele vai muito para um pensamento generalista, que a gente chama na psicologia, aquele pensamento generalizado, sabe? Então, isso aconteceu muito comigo. Então, o que acontece? Foi surgindo aí, dentro da minha psique, dentro da minha cabeça, uma sensação, né? Uma sensação de desamparo, que a gente chama, de rejeição, uma sensação de não ser amado, né? Então, todas essas sensações de abandono e de rejeição, e veja bem, eu não estou dizendo que a minha mãe me abandonou ou que a minha mãe me rejeitou, não é isso, gente. Eu estou dizendo o seguinte, que houve uma situação, né, de morte do meu pai, houve uma situação onde eu precisei morar, separar da minha mãe e morar com outras famílias, e esta situação gerou na cabecinha daquela criança, porque nós estamos falando de uma criança, né, de 4 anos de idade, 5 anos, 6 anos, gerou na cabecinha dessa criança uma sensação de desamparo, de abandono e de rejeição. Então, sensação não é que de fato isso aconteceu. Até porque depois, trabalhando com a Cris, a gente descobriu, né, Cris, que na verdade, e com a minha própria mãe, conversando com a minha mãe, a gente descobriu que não se tratou de um abandono, não foi nesse sentido. A minha mãe, na verdade, ela precisou, né, depois conversando com ela pessoalmente, ela meio que, inclusive ela me contou assim que ela meio que foi meio obrigada pelo pai, sabe? Pelo pai dela, na época uma pessoa queria, né, cuidar e tal, e a minha mãe meio que não queria né, permitir que houvesse essa separação, mas que devido o pai dela muito incentivar que ela
por conta que a minha mãe vem de uma família muito grande, então nós somos, no total, 15 filhos, né, contando com outros filhos do meu pai com outra mulher, só da minha mãe são 10 filhos, então é uma família muito grande, né? Então a minha mãe, claro, pela questão de lógica, ia ficar bem complicado para ela lidar com a criação e o sustento dessas crianças, né? Então, eu acredito que até por essa razão meu avô tenha incentivado ela, né, a permitir que eu fosse, né, morar com uma outra pessoa, com uma tia, né? E aí, Cris, o que acontece? Isso tudo foi gerando dentro de mim uma angústia, né? Foi gerando dentro de mim uma sensação de abandono. E aí, logo, eu me recordo que logo que eu saí, que eu fui morar com uma outra pessoa, com uma outra família, eu tenho uma imagem minha de cócora na porta da cozinha dessa pessoa, olhando para o sol, porque eu amo o sol. Então eu estava olhando para o sol, e dali a pouco essa pessoa chegou perto de mim e falou assim: filho, vem pra cá, né? Chamou pra cá pra gente conversar e tal. No que ela me tocou, ela percebeu que eu estava muito quente. Cris, eu estava com 40 graus de febre. 40 graus de febre. Sabe o que isso significa? Febre psicológica. A criança desamparada, a criança se sentindo fora do ninho da mãe. Alguém aí já viveu isso? Né? Alguém já teve essa experiência? Então, a gente, essa febre psicológica, ela é psicossomática, quando a gente, diante de um estresse muito grande, de uma sensação psicológica muito grande, que a gente não consegue lidar, essas patologias, essas situações, esses sintomas, eles começam a aparecer. E aí, o que aconteceu? De lá, sempre que a minha mãe chegava para fazer uma visita, né? Sempre, a minha mãe ela não estava sempre lá, né? Junto comigo na casa dessa família, mas sempre que ela podia, ela ia visitar. Então, ou seja, não houve um abandono fisicamente total, né? Assim, foi embora e largou. Não, a minha mãe sempre ia, mas como criança eu entendia dessa forma. Então, o que acontece, Cris? Essa sensação de abandono, de rejeição e de desamparo, ela foi crescendo dentro de mim. Ela foi crescendo, né? E aí, o que acontece? Depois de muitas idas e vindas, eu sempre... aquela família já não foi interessante para mim morar, eu tive que morar com outra família, e depois com outra família, e assim foi, né? Então eu morei na casa de uma família, depois tive que morar na casa de outra família, e assim acabou que eu passei por 2, 3 famílias, e isso também, apesar da boa intenção das pessoas, isso também trazia um problema muito grande para a cabecinha daquela criança, né? Lembrando que a gente está falando de criança, né? Hoje, claro, eu não sou mais criança, já sou um velho de 40 anos. de quase 40 anos, né? Já estou com meus 38, vou fazer 39 anos, mas naquela época se tratava de uma criança. Então, é importante a gente sempre olhar essa situação com essa visão. Então, quando eu retornei, depois já de grandinho, né? Já quase adolescente, entre 14 e 15 anos, eu retorno para morar com a minha mãe, né? Mas aí, Cris, já não tinha mais aquele vínculo afetivo, né? Aquilo que a gente, na psicologia, a gente fala de simbiose, né? Aquela ligação forte de mãe e filho, né? Então, o que acontece, Cris? Muitas coisas mudaram, muitas coisas aconteceram, a minha mãe precisou viver a vida dela, os meus irmãos precisaram viver a vida deles, e nesse meio termo eu acabei, ainda criança, adolescente, né, fiquei um pouco também com aquela sensação de novo, de desamparo, de rejeição, né, de não ser amado. De novo, não é que eles né, na prática me abandonaram, mas eu fui criando isso na minha cabecinha pela ausência deles, né? Então,
já adulto, pra gente cortar, né, correr um pouco que a live, senão não dá tempo. Quando eu chego com meus 24 anos de idade, mais ou menos, Cris, você vai me cortando, tá? Porque eu falo muito. Vai pelas etapas, vai aí resumindo. Tá, quando eu cheguei com meus 24 anos, eu precisei mudar para São Paulo, que é onde eu moro atualmente, né? Já adulto, 24 anos, né? E aí eu precisava em busca da minha vida, né? E aí mudei para São Paulo, vim para estudar, vim para trabalhar, né? E aqui estou eu, né? Consegui me formar e tal. Mas aí surgiu uma questão. Lembra que eu falei que aquela sensação de abandono, de rejeição foi crescendo? Então lá da infância, aquilo foi crescendo, ficou no inconsciente da criancinha. Então, e aquela sensação foi aumentando, aumentando. Quando eu chego em São Paulo, outra mudança brusca. Então, o meu inconsciente, já agora adulto, ele entende que algo está errado. É como se fosse uma cisão, como se fosse uma morte, né? E aí o que acontece? O bonito aqui surta e tem uma crise de pânico, né? E aí o coração quer sair na boca, e aí aquela sensação de perda de consciência, e aí vem aquela sensação de perda de personalização, de despersonalização, perdão, que na psicologia a gente entende que é aquela sensação de você não ser mais você. Então, naquele momento de desespero, né, daí você está morando sozinho, aquela crise foi muito forte. Então eu saí para fora do portão da minha casa, e o meu vizinho ao lado, porque eu não conhecia ninguém ainda, o meu vizinho ao lado falou assim: meu vizinho, tá tudo bem com você? Porque ele já me conhecia há pouco tempo, mas ele percebia que eu não era muito de estar ali, né, pela rua e tal. E aí ele achou estranho porque eu estava sem camisa, descalço, né, todo descabelado, né, na calçada, e as pessoas não costumam me ver dessa forma, né? Quem me conhece sabe que eu não sou assim. E aí ele achou estranho, ele falou: vizinho, tá tudo bem com você? Eu falei: então, vizinho, não tá tudo bem não. Não tá legal não. Ele falou: o que tá acontecendo? Aí eu fui contar a história para ele. Eu contava ansioso, né, passando mal e tal. E eu olhava para o céu e eu falava assim: oh Deus, não deixa eu morrer agora, porque eu ainda tenho muito livro para escrever, eu ainda tenho a faculdade para terminar, E aí, naquele desespero, né, da crise do pânico. E aí ele falou assim para mim: ó, vou te levar no médico. Quer ir no médico? Eu fui. Cris, fui no médico. De lá para cá, esse médico, na hora, fez toda uma bateria de exames, fez exame do coração, fizemos uma série de exames e nada testou. E aí me encaminhou para o atendimento psiquiátrico. E aí eu iniciei um tratamento com um psiquiatra. E aí, minha filha, foi assim, ó, anos de tratamento. Fui diagnosticado com síndrome do pânico, ansiedade generalizada, seguida de agorafobia. Nem você sabia disso, né, Cris? Não, essa parte eu não queria falar. Poxa, Cris, você tava lá. Ou seja, eu tava ferrado, né, Cris? Então o que acontece? O psiquiatra falou assim para mim: meu filho, o negócio tá complicado pro seu lado, né? Então ele já me diagnosticou com três patologias: síndrome do pânico, ansiedade generalizada e seguida de agorafobia, que é outro transtorno da ansiedade. Pois bem, essa brincadeira durou 14 anos. Quando eu falo brincadeira, não me leve a mal, eu estou falando de mim. É um assunto muito sério, eu como psicólogo tenho essa consciência, né? E hoje eu vivi durante esse período desde os 24 anos para cá, foram 14 anos de muito sofrimento e de idas e vindas a terapias, de psicólogos, de psiquiatra, e perdia emprego, entrava no emprego e perdia, fiquei afastado anos de empresas por conta disso. A minha carreira profissional foi lá embaixo, as pessoas não me compreendiam, né? Então eu era muito julgado. Porque quem sofre, eu sempre costumo dizer isso, hoje como psicólogo, eu costumo dizer o seguinte, que doença física, ferida aberta, a pessoa, todo mundo olha e tem dó.
fala assim, nossa, fulano tô com uma ferida aberta, vamos pro médico, né? Ó, cortou o braço, então tá sem braço e tal, vamos ter uma solidariedade. As pessoas, é comum serem mais solidárias com feridas físicas. Quando se trata com ferida mental, emocional, quando se trata com problemas psíquicos, a coisa inverte. Aí é frescura, aí tem que lavar uma louça, tem que fazer alguma coisa, porque isso e não é assim. E não é assim. A gente sabe hoje que de forma mundial, vou falar do Brasil especificamente, depressão, ansiedade é assim, ó. O índice de suicídio por depressão é muito grande. Então, Cris, para resumir a conversa, claro, isso me ajudou muito, esses tratamentos que eu fiz, mas nenhum surgia um efeito tão profundo quanto o meu trabalho com você na constelação familiar trouxe. Porque, assim, na verdade, com o tratamento com você, eu tratei, né, várias questões, não foi só a questão da mãe. Então eu estou contando essa história, pessoal, para vocês entenderem o seguinte, que aquela criancinha lá, né, que eu estava contando, como ela foi crescendo com aquela sensação de abandono, de rejeição, isso na psicologia, quando se prolonga, a gente chama de doença crônica. Então, isso se torna uma patologia, e foi o que aconteceu comigo. Então acabou que surgindo a síndrome do pânico, a patologia, a síndrome do pânico, a ansiedade e a agorafobia. E aí, a minha vida virou do avesso, por conta disso aí. Então, e eu não entendia isso, óbvio, né? Depois de muito tratamento, foram anos de tratamento, foram 14 anos de tratamento, não foi 14 dias. Hoje eu estou falando com vocês aqui de forma simples, mas foi muito sofrido, foram anos de busca, de tratamento, de faz isso, faz aquilo e nada dava jeito, né? Levava para um orar, levava para outro rezar, aí levava para outro fazer de tudo e nada resolvia, né? Então, eu cheguei no meu ponto, Cris, de falar o seguinte, eu próprio decidi, falei, não vou tomar mais remédio, porque os remédios que o psiquiatra me passava, eu ficava, eu não me dava bem, eu ficava com a cara de bobo, sabe? Então os remédios começaram a me fazer mais mal do que bem. Aí eu, por conta própria, isso eu não aconselho ninguém a fazer, tá? Mas eu tô contando a minha experiência com a Cris, né? E aí eu acabei decidindo em não tomar, por conta que aquilo estava me fazendo muito mal. Fui buscar a psicoterapia. Então, só para falar para vocês como essa questão do amor interrompido com a mãe é sério, né? Então, esse nosso bate-papo, Cris, ele tem, eu aceitei o teu convite para vir falar sobre esse assunto. Como eu falei, faz parte da minha personalidade não me expor muito, né? Mas eu aceitei me expor com qual objetivo? De ajudar outras pessoas que estão me vendo nessa hora, de ajudar outras pessoas que também passam por esse problema e que precisam de ajuda psicológica de um profissional para trabalhar essas questões. Então, é isso. Eu acho que eu fiz um bom resumo do que aconteceu aí, da minha experiência com a questão do amor interrompido de mãe, né? E aí com a Cris eu fui me aprofundando mais essa relação com a minha mãe, né? Fui entendendo essa relação com a minha mãe, entendendo que na verdade ela não me abandonou, que ela não me rejeitou, que esse pensamento era um padrão daquela criança infantil, né? Da minha criança interior. Então eu fui aprendendo a trabalhar isso dentro de mim aos poucos, né? E aí, a Cris, inclusive, na terapia, via muito isso, né, Cris? Essas questões. E aí, eu falo muito, né, Cris? Lembra daquelas fotos lá que você, né? Das cartinhas que você publicava? Agora você entende, né, Cris? Nossa, perfeito. Então, assim, e vai surgindo a constelação, a gente consegue, a Helena até colocou isso, né? Ela vai muito além do aparente. Né? A Regina, ela fez um comentário aí da questão afetiva está associado à insegurança, principalmente com a questão afetiva da mãe. Porque, como eu falei, a mãe apresenta o mundo para o filho, né?
e o filho para o mundo. Ela faz essa apresentação. Então, quando tem esse amor interrompido, e olha só, o amor interrompido não é somente a questão da distância, desse tipo de afastamento, mas também a questão da amamentação, quando aquela amamentação ela é interrompida, porque a mãe não teve leite, ou porque a mãe teve que parar de amamentar para poder trabalhar. A questão de levar o filho na escola, a primeira vez dele na escola, então vai ser interrompido. Então, como que é esse processo da ida e do retorno para casa, dele saber que a mãe está ali? Então, essa sensação da criança, quando ela é separada da mãe pela primeira vez, ela fica marcada no inconsciente. Dependendo da intensidade, o amor interrompido fica ali. Exatamente. Congela ali. E aí, quando você vai fazer alguma coisa na sua vida, você busca alguma coisa na sua vida em que você precisa da segurança, daquela força que vem da mãe e você não tem, aí você trava. Se você tem algum projeto para fazer, você não consegue fazer. Você não consegue permanecer num emprego bacana. Você tem toda uma dificuldade financeira. Você não tem aquele sucesso que você busca para sua vida. Lembrando que o sucesso, gente, não é aquela riqueza profissional, esse tipo de coisa. Que venha. Mas apesar de que eu quero, né, Cris? A gente quer, não é bom. Aquela realização, aquele acontecimento, entendeu? Então, assim, de você estar ali, de você se reconhecer, porque esse papel da mãe é muito isso. É o papel da autoestima, é o papel da força, é o papel da motivação enquanto pessoa afetivamente envolvida consigo mesma. Isso mesmo. Né? Então, quando tem esse amor interrompido, isso se abala muito forte. E é uma situação assim que a gente tem que observar com carinho. Eu sempre falo isso, observar com carinho. Porque a mãe não é má. É isso, exatamente. Você é mãe, né, Cris? Você sabe disso, né? E quantas mães, né? A gente não vê, estão nos assistindo agora, ou né, vão nos assistir depois, que essa live vai ficar gravada, né? Então, assim, quantas mães, me ouvindo falar, às vezes até se sente culpada, né? A minha própria, né? Eu até falo assim, mamãe, não se sinta culpada com essa situação, né? Não é esse o objetivo aqui, né? A nossa conversa aqui não é culpar, não é achar culpados, não é dizer, olha, a minha mãe foi um monstro, olha, isso não é isso. Mas o objetivo aqui é apontar, é levar as mães que estão nos ouvindo, ou o pai que estão nos ouvindo, os pais, a uma reflexão sobre a maneira como da educação, da maneira de criação com seus filhos, né? Porque isso é muito importante. Então, assim, eu não vim aqui para apontar o dedo na cara da minha mãe e falar assim, olha, você foi culpada por isso e por aquilo. Não é nada. Inclusive, eu quero agradecê-la, porque no meu tratamento com a Cris, eu aprendi que a minha mãe me deu algo muito maior que ela não pôde dar. Que é o que, Cris? A vida. Exatamente, a vida. Então, a vida, ela é um presente maior que uma mãe pode dar para um filho. Então, a mãe... Impagável. Então, e é esse fator, um dos fatores que deixa a mãe aqui, como a Cris colocou, o filho aqui e a mãe aqui, superior. Porque ela quem dá a vida, ela naquele processo de gestação, a mãe ela tem a possibilidade e a decisão de querer abortar aquele filho, de não ter aquele filho, né? Então, quando ela decide ter aquele filho, isso é algo impagável, né? Então, eu agradeço a minha mãezinha querida, né, por esse presente, por ter me dado a vida, e isso, inclusive eu conversando com ela pessoalmente, né, por vídeo, né, Cris, porque eu não pude vê-la pessoalmente ainda, nós estamos mais de 20 anos sem ter contato pessoal, mas a gente conversa, depois das terapias a gente passou a ter contato maior por vídeo. Então, vocês observem que quando você começa a trabalhar um problema, uma relação com a mãe, as coisas elas começam a se desenvolver, aquele nó ele vai se desatando de uma tal forma, né,
que só traz benefício para você próprio como filho e para a mãe também. Então hoje a minha relação com a minha mãe é uma relação muito bacana. Não posso dizer, viu, Cris, não vou ser hipócrita aqui de falar para as pessoas que estão me ouvindo, né? Nossa, agora ele tem uma relação com a mãe fantástica. Não é isso. Eu e minha mãe, nós estamos em processo de. E o que é processo? E o que é o processo de? Nós estamos nos apaixonando a cada dia. Né? A cada momento, eu e minha mãe, nós estamos nos apaixonando. E eu costumo dizer o seguinte, que essa relação, esse processo, né? Ele vai perpetuar pela vida inteira, pela minha vida inteira. Eu estou falando isso, Cris, porque assim, tem paciente que me procura para tratamento, né? E aí ele quer o seguinte, que muitas mães, inclusive, me procuram para tratamento e falam assim, tá aqui o meu filho, se vira. E quer que a gente transforme, a gente dê uma solução para aquele problema em uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, 1 mês, 2 meses. Aí eu falo, comigo não. As coisas não são assim. Não funciona assim. É um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. Então, assim, é importante, inclusive eu vou falar isso aqui, que é muito importante para quem está me ouvindo, que é pai, para quem é mãe, assuma a sua responsabilidade de mãe nesse processo. Porque, assim, eu contei toda uma historinha que é muito importante, a minha história de vida, que você pode ter a tua própria história. Né? Esse eu estou contando a minha história. Mas é muito importante que a mãe e o pai assumam o seu papel, a sua responsabilidade neste processo, não para se sentir culpado, mas para dizer o seguinte, houve aqui uma situação onde eu não pude estar presente e agora eu quero consertar isso. E em contrapartida, o filho também assume o papel de responsabilidade no processo, porque também não é santo, viu? Porque eu fui uma criança, viu, Cris? Uma criança complicada, uma criança difícil de lidar. Inclusive, eu era tido na minha família como revoltado. As pessoas que estão me ouvindo agora podem dar risada e falar assim, é verdade, ele é o revoltado. Por quê? Gente, a ovelha negra. Isso, para explicar. Essa questão do revoltado é muito interessante, viu, Cris? Porque essa questão do revoltado, as pessoas apontam e criticam, dizem assim, olha, fulano é revoltado, mas não sabem que por trás dessa revolta, dessa criança, existe a busca de um amor. Exatamente. Né? Que é a busca da mãe, né? Que é a busca do pai. Então, assim, na verdade, aquela criança revoltada, não é que ela fosse revoltada, ela estava manifestando um sintoma emocional de dizer assim, mãe, eu quero o colo, pai, eu preciso do colo, eu preciso da sua presença. Não é? E aí veja, eu estou aqui. Isso, é igual aquela criança birrenta que bate o pé e começa a querer chorar, né? E aí pedindo colo. Quantas vezes aqui fica uma reflexão, quantas vezes a gente adulto, porque hoje eu sou um adulto, né? As pessoas que estão me ouvindo aqui também é adulto, quantas vezes na vida de vocês não batem o pé igual uma criança, né? Briga com a sua mãe, briga com o seu pai, igual uma criança querendo simplesmente o amor, a atenção da sua mãe e do seu pai. E eu estou falando isso, gente, por quê? A gente está vivendo uma fase de pandemia que é muito importante a gente falar sobre isso, viu, Cris? Também. Porque, assim, como nunca no mundo, hoje, os filhos precisam dar valor na mãe, dar valor no seu pai. O pai e a mãe precisam dar valor nos filhos. Sabe por quê? Essa doença, ela tem nos ensinado, inclusive, eu estou lidando com muitos pacientes ansiosos, com síndrome do pânico, com essa situação. Que perdem, filhos que perdem mãe por conta da doença, da Covid, e não conseguem, não têm a oportunidade de fazer isso que eu fiz com a minha. Não tem a oportunidade de trabalhar essas questões, entendeu? Inclusive, tem filhos que nem conseguem se despedir das suas mães. Sim. Tem filho aqui, que talvez esteja me ouvindo, que não teve essa chance de se despedir da sua mãe. Teve mágoas, teve traumas que não foi possível, porque a doença não permitiu. Então, o meu objetivo hoje aqui, Cris, compartilhando essa minha experiência,
É trazer essa reflexão para esses filhos, né? Essa reflexão para esses pais, para essas mães. É muito bom ter filho, né? Na hora de fazer o filho é muito bom, né? Para quem, né? Tem esse objetivo é muito bom. Mas não é só isso, né? Ter filho é assumir também uma responsabilidade, não só de cuidar, de dar o alimento para dentro de casa, mas ter filho é também, além de dar a comida para dentro de casa, de alimentar essa criança, tem o alimentar, tem o vestir e tem o emocional, tem o amor, tem o carinho, tem a atenção, tem a presença. É um conjunto. Então, cá para nós, Cris, eu tenho um filho adotivo, você sabe, né? Sim. E eu tenho outro também que não está aqui no momento, mas que ele tem 4 patas, que é o meu gatinho, meu Pyong, né? Faz parte. Então assim, esse gatinho, eu aprendi o seguinte, cara, que trabalho que dá cuidar de filho. Aí você aprende o seguinte, aí você aprende a dar valor na mamãe, no papai, né? Porque não é só dar a ração pro gatinho, por exemplo. É dar ração pro gatinho, dar ração pro gatinho, mas é também tirar a pulga do gatinho, é dar o banhinho no gatinho quando for preciso, é também dar o amor, dar o carinho. E o mesmo é com as pessoas. É com o filho. Você precisa dar o amor, o carinho, o cafuné, a atenção, o dizer, olha, a mamãe tá aqui, o papai tá aqui. Só que aí, Cris, a gente não falou uma coisa muito interessante, que as mães que passam por isso, inclusive a minha passou por isso, é que vocês mães, às vezes não dão para os seus filhos esse amor, esse carinho, porque vocês também não receberam. Exatamente. Né? Vocês também trouxeram feridas emocionais, né? Principalmente quem vem aí de uma década muito, né, para trás aí, o negócio era só, o pai e a mãe era só alimentar, não tinha essa de dar carinho, não tinha essa de dar atenção. Então, a minha mãe também foi uma criança, por isso foi um trabalho de conscientização que eu precisei fazer, para entender que a minha mãe também, em algum momento da vida dela, não recebeu o amor do pai, não recebeu o carinho. Inclusive, Cris, eu acho que eu te contei, não sei se eu te contei isso, mas a minha mãe também perdeu a mãe dela com 4 anos de idade, mais ou menos isso. Olha lá, o que explica muita coisa. Né? Ou seja, a minha mãe trouxe a ferida. Deixa eu só comentar uma coisinha rapidinha, Gerson. A gente está se aproximando do final, né, da live, desligar, mas a gente vai continuar o assunto na próxima quinta-feira, tá? Porque a gente está relacionando tudo isso, gente, com a nossa vida, porque a gente passou pela infância, a gente foi criança. Tudo que a gente tem, tudo que a gente sabe, que a gente conhece, foi da experiência com os nossos pais. Né? A Helena até colocou aí, o primeiro êxito na nossa vida é nascer. É o primeiro êxito, o primeiro sucesso nosso, nascer. Né? E depois de tudo isso, o que acontece diante desse processo que a gente nasce com essa relação com o pai, com a mãe, e que tudo isso influencia na nossa vida? Tem uma influência, gente, muito grande. Muito grande. A gente empaca muitas vezes porque falta a força do pai e da mãe na nossa vida. Falta essa força. Mas essa força não falta porque eles não quiseram nos dar. Realmente por isso. Porque eles também têm uma experiência de vida. Muitas vezes a gente culpa nossos pais, né? Quem tem às vezes aí a questão, porque eu tô assim, porque meu pai fez isso, porque minha mãe, porque minha mãe, porque minha mãe. Mas espera aí. Você já é um adulto, você vai culpar a tua mãe até quando? Olha, para, pensa. Ela é humana como você. Ela sente também como você. Ela tem as dores e as frustrações dela como você. Ela também acerta e erra. Ela não tem obrigação de acertar 24 horas em todos os dias da tua vida. Isso mesmo. Mãe a gente. Então a gente tem que olhar para a mãe como uma pessoa real. Isso mesmo. Uma mulher real. Né? Então, assim, claro que tem todas as complicações, cada um tem a sua responsabilidade ali no relacionamento, principalmente quando a gente cresce, principalmente a questão do pertencimento. Então, no nosso próximo encontro, na quinta-feira que vem, vocês estão convidados a retornar, Gerson também, que a gente vai levar isso para o outro patamar, em que a gente vai falar da questão do pertencimento.
o quanto isso é sério na nossa vida, o quanto esse sentimento de pertencer, muito suicídio acontece pela pessoa não se sentir pertencente à própria vida, ao próprio coração. Sim. Ela não se cabe nela, nem dentro dela ela se cabe. Isso mesmo. É uma dor tão grande que nem dentro dela ela se cabe. Então, isso assim, mesmo. É a gente se olhar com amor e carinho, a gente olhar para o outro com amor e carinho, porque isso, gente, vai refletir. Aí, quando a criança vai para a escola, vem as queixas dos professores, porque o seu filho é isso, porque seu filho está assim, e porque não sei o quê. E muitas vezes também o professor não tem esse conhecimento, essa consciência que a gente está trazendo aqui agora. Por isso que eu estou lançando esse curso da pedagogia sistêmica. Tá? A gente vem falando disso, por quê? Para olhar para a criança, ela na escola, a aprendizagem dela, fazer essa ponte com a família, para poder trazer próxima essa criança, para ela poder aprender, essa família para amadurecer, porque os pais, diante de toda essa dificuldade, ele está lá na infância, está preso, congelado na infância. Isso mesmo. Inconscientemente ele está lá, então ele precisa amadurecer. Porque às vezes ele cobra coisas da criança que a criança não tem condições de dar, que quem tem que ensinar ele também não tem para ensinar. Ele não consegue observar isso. Isso mesmo. Né? Então, assim, eu convido vocês para a gente continuar o nosso assunto, tá? Porque nós vamos estar progredindo na semana que vem, que a gente vai abordar um pouco mais essa questão da pedagogia sistêmica com essa relação do pertencimento na família, com essa relação, porque aí a gente vai colocar, nós abordamos a mãe, nós vamos trazer o pai, e nós vamos estar falando do pai e da mãe juntos, tá? Essa força, porque eu e vocês, nós somos 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. Se eu rejeito um deles, eu estou rejeitando 50% de mim. Isso mesmo. Eu não me permito ser em 50% de mim. Eu não me aceito 50%. E se isso acontece com os dois, eu não aceito a minha vida. Eu nego a minha vida, eu me nego, eu me rejeito, eu não me aceito. Então tem todo um processo. A constelação familiar, ela trabalha toda essa nuance, ela faz todo esse movimento. É grandioso isso. Isso que o Gerson trouxe para vocês, né, que foi a experiência de vida dele, né? A Helena está aqui também, que passou. Então, assim, essa questão de você passar por um processo de constelação é uma redescoberta. Verdade. A redescoberta da sua essência, da sua origem, da essência da sua família, a importância da família. Ah, não, minha família é lá e eu aqui. Meu pai e minha mãe lá, o negócio funciona bem. Então tá, se eles tiverem que ficar lá para funcionar bem, então a gente tem que olhar isso com leveza, liberar o que tem que ser liberado para funcionar bem. Porque só jogar do lado de lá e falar que tá tudo bem, não está. Né? Aí o Gerson até comentou a questão aí, se acontece alguma coisa, muitos filhos que não conseguiram se despedir dos pais. Aí fica o remorso, o sentimento de culpa, e a gente não nasceu para isso. A gente nasceu para amar e ser amado, só que a gente tem as dificuldades, então a gente tem que aprender a compreender, aprender a lidar com tudo isso. Nós precisamos aprender o quê? A amadurecer, porque muitas vezes a gente fica preso na nossa infância e somos eternas crianças. Isso mesmo. A gente acaba sendo muito egoísta, né, Cris? A gente, porque assim, a criança, tudo bem, a criança, o ego, ela é egoísta na sua essência. Sim. Nós, seres humanos, nós somos, mas quando é importante a gente ter essa consciência de que a gente tem as nossas carências, nossas feridas emocionais, mas que a nossa mãe também tem a dela. Né? Você imagina a história que eu contei da minha mãe nesse contexto todo? Imagina o desamparo que essa mulher não teve. Teve desamparo lá da morte da mãe, teve o desamparo do pai depois que o pai morreu, depois o marido morreu. Então imagina o desamparo dessa mulher. Como que ela vai lidar com tudo isso, né? Então aí você é adulto, apontar o dedo, julgar, falar assim, porque é uma mãe desnaturada, porque é uma mãe que não dá valor nos filhos, é muito fácil. Né? Agora, você se posicionar hoje, depois do nosso trabalho que você fez comigo, do nosso tratamento, né, Cris? Eu passei a admirar minha mãe muito mais do que antes. Né? Hoje eu tenho minha mãe como uma heroína. Imagina, ela passou por toda essa situação e hoje está aí com 73 anos, linda, maravilhosa, de pé.
não é? Então, aí, Gerson, eu te convido para voltar, né, na próxima quinta. Convido todos a estarem presentes e traz mais gente para poder conversar, para poder compartilhar com a gente, para poder contribuir aqui, para poder aprender, porque vocês estão aprendendo e a gente também, porque a aprendizagem ela é recíproca. Muito bom, Né? muito então, bom. vamos estar juntos novamente. A gente vai aprofundar mais um pouco esse tema para a gente poder chegar aonde a gente precisa chegar, que é a compreensão. Para vocês poderem aprender que não é difícil a gente aliviar as nossas dores, não é difícil a gente resolver essa relação e a gente ter uma vida de... É isso aí. Cris, muito obrigado pelo convite, de coração. Estou à sua disposição quando você precisar, para a gente trocar uma ideia, conversar sobre esse e de outros assuntos. Fique à vontade, tá bom? Quero agradecer a todos os meus colegas que aqui tiveram, meus irmãos, alguém que apareceu, que esteve presente. Meu muito obrigado. Um beijo para todos. Gratidão, pessoal. Gratidão. Gratidão, Gerson, por você ter aceito o convite. Obrigado. E semana que vem tem mais. Eu espero todos vocês aqui com mais convidados. Vocês tragam mais um, mais dois, mais cinco. Todo mundo que possa estar compartilhando a aprendizagem com a gente. Tá bom? Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Tchau.